Como é que você faz para definir o seu público ideal, tendo um estúdio de design, trabalhando com criatividade, trabalhando com criação, fazendo projetos aí de pelo menos 3, 5, 10, 12, 15 mil reais, certo? Como que a gente define o cliente ideal e como que a gente usa esse dado para melhorar o nosso processo comercial, o nosso processo de venda em call? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, se você está me conhecendo agora, muito prazer, meu nome é João Torres e aqui nesse canal a gente fala de processo comercial para profissionais criativos, para designers e agregados, pessoas que se identificam também, beleza? Então, hoje eu quero mostrar para vocês um texto que eu escrevi, que já está aqui na minha gaveta tem algum tempo e que eu decidi publicá-lo agora dentro da minha newsletter no Substack. Então, se você não é inscrito na minha newsletter e quer receber textos como esse, voltado para você que é designer, se inscreve. O link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, para que a gente possa responder essa pergunta, né, de como que a gente faz para definir o tipo de cliente ideal do nosso estúdio, do nosso negócio de design, a gente precisa retroceder um pouco e pensar no ICP. Tá? O ICP é a técnica que a gente vai utilizar para poder chegar no nosso perfil de cliente ideal. É isso que significa ICP. ICP é Ideal Customer Profile. Tá? Isso aqui foi enviado na terceira newsletter que eu escrevi, na Commercial Appeal 03. E aí, claro, se você quiser se inscrever na Commercial Appeal, o link está aqui na descrição. Nossa newsletter lá no Substack, beleza? Então, o ICP ele é o Ideal Customer Profile, como eu falei, é a representação do tipo de empresa ou pessoa com maior potencial de sucesso com o seu produto ou serviço. E aí existem aqui 5 elementos, certo? Que, digamos assim, eles servem para caracterizar o seu ICP. Isso aqui não é critério de qualificação, tá? É só para caracterização do teu ICP. Então, quando você tem aí o seu estúdio, quando você tem o seu serviço de design, aquele serviço mais consultivo. Tem muita gente que chama de high ticket, né? A gente pode chamar assim também, serviços mais caros, né? A gente precisa pensar muito bem em quem que é a pessoa, quem que é o tipo de cliente que precisa daquilo. Nem todo mundo vai precisar comprar estratégia de marca, nem todo mundo vai precisar comprar branding, nem todo mundo vai precisar comprar um site de 10, 12, 15, 18 mil reais, certo? Mas existem algumas pessoas que vão comprar isso, que precisam disso. E a gente precisa entender perfeitamente quem são essas pessoas, porque a gente vai ter oportunidades de falar com elas em reunião, em call, e aí a gente vai precisar usar todos esses dados para poder trazer essa venda, certo? Então, o primeiro elemento aqui do nosso ICP, o primeiro tipo de cliente que compra esse tipo de serviço consultivo, é um lead que sente a dor que você resolve, tá? E enfrenta exatamente os problemas que o seu produto ou serviço foi desenhado para solucionar. Então, primeiro critério do ICP é a dor. A dor é o que vai mover o lead a procurar uma solução, a procurar uma resposta, a separar um orçamento para investir no projeto. É a dor que vai fazer com que ele coloque o projeto como uma prioridade. É a dor que vai fazer com que ele disponibilize de tempo para te dar as informações que você precisa para resolver o problema, certo? Então, a dor ela é o principal. Então pensa, o teu serviço de design, o teu serviço criativo, quais dores ele resolve, certo? Ele resolve a dor do posicionamento, a dor da atração de cliente, resolve a dor, enfim, qual dor que você resolve? Você melhora a comunicação do cliente? Você corrige o tipo de público com o qual ele conversa, certo? Quanto mais específico você for na dor nesse sentido, melhor. Porque aí você vai ter um negócio que fala com um tipo mais específico de pessoas e aí as pessoas vão se identificar com você e vão pensar, pô, o João resolve aquela dor que eu tenho, certo? E aí isso faz com que vender seja muito mais simples. Então, o critério número 1 da dor é o mais importante de todos e é ele que vai caracterizar o nosso ICP. Existem outros. O segundo, como está aqui no texto, é a capacidade de compra, também conhecido como budget, né? O orçamento que está disponível para que você possa fazer essa compra, do ponto de vista do cliente. O orçamento disponível, ele varia muito de acordo com o tipo de produto que você está oferecendo. Então, às vezes, por exemplo, você tem um tipo de ICP e ele tem uma dor. Por exemplo, a dor de, sei lá, ter um website institucional. Uma coisa nessa linha, né? Ele quer colocar a marca dele como uma marca institucional, profissional, para negociar com outras empresas. Ele precisa ter uma boa comunicação para isso. A dor que ele tem é a dor que ele não se comunica bem com outras empresas. Outras empresas não encontram esse serviço, etc. O cara precisa de um site institucional. A capacidade de compra dele vai definir se esse site vai ter uma página ou se vai ter 10, 12, 15, 20 páginas. Certo?
Então, o orçamento disponível é o tamanho da empresa e o quão grande é o problema, certo? Quanto maior o problema, mais investimento a gente vai ter que fazer para resolver, certo? Não necessariamente, mas como regra geral funciona. A gente precisa descobrir isso aqui também do nosso cliente. Qual que é a capacidade de compra ideal que o teu cliente tem que ter? 3. Valorize o diferencial que você oferece. Isso também é muito importante. Porque não basta só o cara querer, nesse caso, um site institucional. Ele precisa querer um site institucional com o diferencial que você tem, certo? Então, por exemplo, um site institucional feito para empresas desse meu segmento, ou um site institucional que acople dentro dele, né, que tenha dentro dele uma vitrine ou uma loja online ou alguma coisa desse tipo, né? Você pega esse diferencial e você coloca ele dentro do ICP para garantir que os leads com quem você está conversando vão ter mais eficiência, né? Vão ter mais identificação na hora de comprar, na hora de ver a oferta, né? Então, o lead ele deve reconhecer e apreciar os aspectos únicos da sua solução em comparação com alternativas do mercado. Então, isso aqui é um aspecto de diferenciação. Quarto elemento, tem potencial de compra ou de longevidade. Apresenta características que indicam relacionamento duradouro e possibilidade de vendas recorrentes. Isso aqui também é muito importante. Por quê? Se o cliente ele tem uma dor que você resolve, tem capacidade de compra, tem dinheiro e ao mesmo tempo valoriza o seu diferencial, mas você não vai conseguir atender ele por muito tempo, ou você está, por exemplo, se desdobrando para atendê-lo uma vez e aí você não pensa em manter um relacionamento duradouro com ele, a probabilidade desse projeto dar certo ela é muito pequena. Porque você vai querer correr para entregar, você vai querer finalizar o mais rápido possível e você não vai estar preocupado na manutenção, nos ajustes, no acompanhamento que você vai ter com aquele cliente. Então, quem nunca vendeu para um cliente muito grande só para ganhar dinheiro, que atira a primeira pedra, né? Isso muitas vezes acontece. Então, o ICP, o perfil de cliente ideal, ele tem que ter também esse potencial de recompra e de longevidade. Se você garante que você vai entregar um serviço muito bom para ele, que ele vai te pagar bem e vai te pagar durante bastante tempo, certo? É muito importante a gente ter clientes assim dentro da nossa carteira, que pagam muito bem e que ficam com a gente durante bastante tempo. E o ponto número 5 é que é lucrativo e fácil de atender. Evidente, porque aí a gente precisa de margem para poder sustentar os nossos negócios. Então, gera margem satisfatória e não demanda esforços operacionais desproporcionais ao retorno. Então, se a gente tem um tipo de cliente que preenche esses 4 critérios, mas ele não é lucrativo e é muito difícil de atender, você vai sentir que é um tormento, você vai sentir que não vale a pena, você vai ver no dia a dia da empresa que aquele cliente enche o saco, ele manda mensagem e você não quer responder, certo? Então, você conseguir ter esses 5 critérios muito bem definidos vai caracterizar o seu ICP muito bem e você vai ter uma facilidade maior de, com base nisso, descobrir aonde esse lead está, o que ele precisa, como você pode ajudá-lo e de alguma forma você vai melhorar os seus pontos de comunicação para atrair esse lead com mais frequência. Então, se você colocou, por exemplo, que a capacidade de compra desse lead é uma capacidade maior, você vai ter que encontrar meios de se comunicar com pessoas que ganham mais, né, que faturam mais. E isso é um dos primeiros passos, é você, beleza, entendi qual que é o meu alvo, como que eu faço para acertar esse alvo, certo? Ou descobri que meu cliente ideal, né, eu atendo muitas pessoas, só que de classe mais baixa. Quer dizer, então eu vou ter que criar um produto menor e aí eu vou oferecer esse produto para as pessoas em outras plataformas diferentes dos ricos, entendeu? Porque os padrões de consumo, os padrões de compra são diferentes. Então, a gente ter clareza sobre quem é o nosso cliente é o passo talvez mais importante para um processo comercial saudável, certo? Se você não tem os seus critérios de ICP, você pode definir eles com base nesses 5. Tem outras coisas que você pode colocar específicas do seu nicho, né? Mas sempre vão ficar dentro disso. Por exemplo, se você atende médicos, capacidade de compra pode ser traduzido na quantidade de pacientes que esse médico atende ou no custo da consulta dele, né? Ou na especialidade que ele tem. Isso aí afeta a capacidade de compra. Mesma coisa a dor que você resolve. Se o médico ele é médico, mas ele não tem um consultório, você provavelmente não vai conseguir montar algo da comunicação dele, né? Ou talvez ele até não tenha um consultório, mas ele é um médico, digamos assim, de prática livre, né? E aí ele precisa ter uma marca pessoal, enfim. Você consegue, com base nesses 5, ir desmembrando e criando a sua própria ficha, beleza? Acredito que com esse material você vai conseguir já ter uma clareza grande de quem que é o teu cliente, de quem que é aquela pessoa que compra o teu serviço, que precisa do teu serviço.
Lembrando que você vai fazer o ICP sempre pensando no cliente ideal, certo? No cliente, digamos assim, perfeito, no cliente dos sonhos. E aí você pode olhar também os clientes que você já atendeu e pensar, pô, qual desses clientes eu multiplicaria por 100? Qual desses clientes eu multiplicaria por 1000? Eu atenderia várias vezes. E pegar esse cliente como base para você pensar nos clientes futuros que você vai atender, né? E aí, tendo esse case real como referência, você consegue, né, pensar, pô, como que eu conectei com esse cara em primeiro lugar? Como que foi o processo de pagamento dele? Com o que ele se importa? Quais diferenciais ele valoriza? Entre outras coisas, certo? E a partir dessa análise você vai mexer nos pontos de captação, certo? No seu conteúdo, no seu formulário, você vai mexer nos horários da sua agenda, você vai mexer, né, no serviço que você oferece, no preço que você cobra, na forma de pagamento que você disponibiliza para os clientes. E eu quero finalizar esse vídeo te trazendo uma referência real, certo? Então, teve um case, eu não lembro quem foi que me passou isso, mas é de um cara que vende para corretores imobiliários. Ele estava numa palestra, né, fazendo um pitch para vários corretores imobiliários ao mesmo tempo. E aí ele fez uma oferta de 100 mil reais. Não sei se é esse o valor, mas vamos supor aqui. De 100 mil reais. Como ele sabia que estava falando com corretores imobiliários, o que ele decidiu fazer? Ele cobrou uma entrada de 10 mil desses corretores. Então você faz um pagamento de 10 mil hoje e os outros 90 mil você paga em 90 dias. Daqui 90 dias ou daqui a 60 dias. E isso tornou para os corretores imobiliários essa oferta muito atrativa. Porque ele conseguiu fechar um monte com essa entrada de 10 mil e os outros 90 mil os corretores conseguiam pagar, né, fazendo a venda dos imóveis. E o corretor, para esse tipo de profissão, é interessante ter esses picos de gasto, porque eles também têm picos de faturamento quando eles vendem, né, os imóveis e tudo mais, eles ganham uma comissão muito grande. Então, você vende um imóvel, por exemplo, de 1 milhão, você fica com 10 mil. Né? Você vende um imóvel de 10 milhões, você fica com 100 mil. Né? Uma taxa mais ou menos aí do mercado. Né? Então, para um corretor, essa forma de pagamento ela faz muito sentido. Ou seja, ele adaptou a forma de pagamento com base no ICP. Ele adaptou a forma de pagamento com base no perfil de cliente ideal. Então, essa, digamos assim, técnica, né? Esse material que você vai criar, ele vai te ajudar muito a modificar, a adaptar a sua operação para melhor servir, para melhor atender esses clientes que você quer ter dentro do seu estúdio. Esses 5 critérios, que são então a dor que você resolve, capacidade de compra, valoriza os diferenciais, tem potencial de compra ou longevidade e é lucrativo e fácil de atender. Se você tem esse cliente na sua carteira, entrevista esse cara, pega os dados dele, multiplica ele por 100, multiplica ele por 1000, descobre onde tem mais pessoas como aquela e aí você vai manter o seu pipeline sempre cheio daquele tipo de cliente que você mais quer atender. E aí, se você quiser aprender a fechar esse cliente, a chamar ele para uma reunião, você pode assistir os outros vídeos do meu canal, onde a gente fala mais sobre esse assunto. No mais, dá uma olhada aqui na descrição, que a gente lançou um site novo, entre outras coisas. Nós temos alguns outros produtos novos de entrada aí para você experimentar, certo? Para te ajudar na prospecção e venda dos seus projetos de design. E confira aí também a sua inscrição, vê se você deixou o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero ter te ajudado aqui com esse vídeo sobre o ICP. E agora na tela eu vou deixar para você um vídeo que eu postei há 1 ou 2 semanas atrás, que é uma perfeita continuação para esse assunto que você acabou de ouvir.